Meus irmãos, vamos entrar na palavra de Deus e eu estou com uma mensagem aqui que vai despertar um pouquinho vocês. Jesus é bom e Ele nos ama. Já na mensagem, eu quero falar com os senhores o que eu disse aqui no outro culto. Todos nós, quando saímos do mundanismo, deixamos o mundo e passamos a frequentar a igreja evangélica. Nós entramos na igreja com vícios, com práticas, costumes que contrariam a vontade, contrariam a palavra de Deus. Eu já estou na mensagem, preste atenção. Quando você entrou na igreja um dia, você entrou com vícios, com palavras pesadas, com pensamentos. Você entrou xingando, mentindo, fazendo coisas que você achava que era certo. Você tinha na sua cabeça coisas que vocês aprenderam no mundo, que os pais, os avós ensinaram, e vocês acharam, todos nós, eu também estou no meio, achávamos que estávamos certos. Religiosos ou não religiosos. Você tropeçava numa pedra, você xingava, soltava um palavrão, você veio para a igreja com isso, e a obrigação do pastor é ensinar você a não agir assim, a não falar mais assim. Você mentia, e aquela mentira era normal. A coisa mais normal do mundo era mentira. Mas o pastor, na sua obrigação de dar a verdade, instrui a não falar, a não fazer tal coisa, pela palavra de Deus. Você aprendeu a viver coisas dentro de casa, no dia a dia, que a Bíblia Sagrada diz, não deve. Algumas pessoas, graças a Deus, de imediato, logo aceitaram. Isso aí é errado? Então, agora, vou deixar de fazer, acabou, assunto encerrado. Já outros, um pouquinho mais difícil de ensinar, de aprender. E o que eu vou falar aqui hoje, mais daqueles que têm a dificuldade de ouvir, de aprender. Porque aqueles que facilmente ouvem são os que crescem e os que vão bem. E aqueles que não se inclinam, não dão ouvido, são os que mais sofrem, os que não vão para frente. Eu preguei aqui no domingo, eu falei do caso da mulher, uma parte da mensagem eu falei da mulher do Ló. Até eu pregaria isso hoje, mas Deus mudou. Existem pessoas que têm o espírito da mulher de Ló. Que espírito? O espírito de olhar para trás. E quem olha para trás não avança, tem a vida estagnada, a vida parada. O anjo, eu disse aqui até para os pastores, que o Ló já tinha feito uma escolha errada. Ele escolheu de ir para Sodoma, a região de Sodoma, levando a família para lá. Tem gente que faz a maior besteira da vida, escolhe um caminho
que vai prejudicar, desgraçar, acabar com a família. Seria essa a minha mensagem. É o Ló da vida. Ele tem a oportunidade de ficar quieto, de progredir, estando do lado de quem tem de Deus. Mas escolhe de sair de perto daquele que tem Deus e faz a escolha errada de ir para um lugar que parece ser bom. Lá na frente o Ló viu a besteira que ele fez, que ele levou a família dele todinha para a desgraça. Aí o anjo me aparece na casa do Ló e diz, olha, em outras palavras, vocês terão uma outra oportunidade. Vocês vão sair daqui, vocês vão para uma cidade, um lugar alto, vocês vão crescer. Não olha para trás. O anjo está dizendo, vocês vão sair daqui e vão para uma terra que é no alto, uma terra nova, melhor, ali vocês vão viver bem, Ló, a mulher, as duas filhas. Mas no caminho, a mulher do Ló olha para trás. Tem gente que quer olhar para trás. Deus está dando uma nova oportunidade, uma vida, mas ela olha para trás. Tem gente que tem o espírito da mulher de Ló. Quer viver o que está lá atrás. E Deus está oferecendo para ela uma bênção. Mas ela rejeita. São pessoas que não emprestam o ouvido, e aqueles que não emprestam o ouvido têm a vida parada. Não progride, não avança. Então nós vamos falar de um assunto muito importante, no livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 1. Nós vamos falar de um homem teimoso, o faraó. E tem muitos faraós nesta vida. Tem muitos faraós aí. O título é, você que costuma anotar mensagem, o título, o que poderia ser evitado, mas não é. Já de antemão eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês não estão aqui hoje por costume, porque você sempre vem aqui. Olha para mim. Todo mundo, olha para mim. Vocês não estão aqui hoje por costume, porque você sempre vem na igreja e neste horário. Vocês estão aqui hoje, agora, para evitarem uma coisa e serem abençoados. A vinda de vocês hoje aqui e a estadia de vocês aqui agora é para evitarem uma coisa. Foram convidados, todos, e outros tantos. Quem foi convidado e não está aqui, eu lavo minhas mãos. Vejam só o que diz a palavra. Só reforçando o que eu disse aqui para vocês não esquecerem. Quando você vem para a igreja, você vem com vícios, práticas e costumes. Cabe ao pastor abrir a palavra e mostrar na palavra que o que você fala, faz, vive, não condiz com isso aqui. Você mente? Está errado, a mentira é do diabo, não vamos mentir não. Você rouba? Roubo não é de Deus. Vamos largar esse negócio para lá. Você comete adultério? Não, isso aí não é de Deus. Você tem pensamentos errados? Não, não pode. Você não ama Deus? Não, também está errado. Você não ama o próximo? Eu escolho a pessoa a quem amar. Ih, está completamente errado. E aí vai. Dentro da palavra, vamos mostrar para você o que é certo.
Diz assim, Êxodo 7, verso 1. Então disse o Senhor a Moisés: eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Você vai lá e fala com ele o que eu estou mandando. Deus dizendo. 3. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Endurecer o coração de Faraó, não é que Deus vai fazer uma maldade, não. Endurecer o coração é quando você vem com umas práticas, uns vícios, você vem com os disses e me diz, e nós damos a você o que é justo e o que é certo na palavra. Aí você não concorda. E a sua discordância vai trazer indignação e revolta. Aí o seu coração fica duro e você fica bravo. Você tem vícios, práticas, você tem uma tese, aí você vem e nós mostramos na palavra que o que você faz, você pensa, está tudo errado. Tem que ser de acordo com o que está aqui. Aí você não concorda, bate o pé, pisa em pregos e fica revoltado, com o coração duro. Endurecerei o coração de Faraó. Porque quando você chegar lá, Moisés, e dá para ele a minha vontade, e não tem que ser do jeito dele, mas sim do meu, ele vai ficar bravo. Tem muito Faraó na vida. Ele tem vícios, práticas, vontades, você aplica a vontade de Deus, ele fica bravo. Eu não concordo com isso. Não vou, não aceito e não pratico. É o Faraó da vida. Mas Deus disse, fale. Querendo ou não, você vai falar. 4. Faraó, pois não vos ouvirá. Ele não vai ouvir. E eu porei minha mão sobre o Egito e tirarei meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Moisés e Arão foi lá, disse, olha amigo, Deus mandou eu vim aqui, e Deus está dizendo isto e isto. Mas o Faraó não quis ouvir. E não tem sido, irmãos, diferente, porque a palavra de Deus para nós, ela foi e é e será para sempre, não tem sido diferente nos nossos dias. Você com seus vícios, suas práticas, suas vontades, seus desejos, vem com isso do mundo, damos a palavra de Deus e você não concorda. Você faz igual o Faraó. E nem ouve, não pratica, não quer dar conta, não quer saber. Mas acha que isso vai tranquilo, sem nenhum problema. O que poderia ser evitado e não é, que muita gente, você que está aqui, quem está me assistindo, você está me assistindo hoje, é para evitar uma coisa,
que às vezes, infelizmente, você que tem o poder para evitar, não evita. Tem muita coisa que nós podemos evitar no Senhor, mas só evitaremos se nós ouvirmos. Quem não ouve, não evita. Deixa eu contar de novo, o que me aconteceu quando eu saí lá do Rio de Janeiro. Estava em Minas, aí eu saí do Rio, fui lá no Rio, voltando. Eu, minha esposa, meu filho, só tinha um nessa época, e Deus falou comigo na Serra de Teresópolis. Quem já me ouviu, não tome como história cansada, não, cansativa, não. E Deus falou no meu coração, dá uma paradinha aí o carro, que nem podia parar. Tinham poucos acostamentos na Serra de Teresópolis, tem ali. Aquele acostamento, se furou o pneu, você troca e etc. Aí eu falei, Ana Paula, eu dirigindo, falei, você trouxe a máquina fotográfica? Ela disse, trouxe. Então você pega aí que eu vou tirar uma foto, olha como é que está bonita aqui a serra. Me veio no coração. Para o carro e tira uma foto aí de vocês. Eu poderia até tomar uma multa, mas era melhor tomar uma multa, se fosse o caso, do que matar a minha família, a mim e a minha casa. Ela tirou uma foto minha, dirigindo, de dentro do carro. Viu o acostamento, não parei. Deus disse, para. Não quis ouvir o que Deus tinha para falar. Não obedeci. O outro acostamento, para aí. Também não parei. O outro, falei, não, acho que ali em cima é melhor. Não parei nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto, não parei em acostamento nenhum. Quando eu desci a serra, o carro entrou na minha frente, eu bati no meio do carro, que estava atravessando a pista. Eu não posso reclamar. Se eu falar, Deus, por que o Senhor não me ajudou? Por que o Senhor não falou comigo? Deus vai dizer, ô idiota, ô estúpido, ô ignorante, ô surdo, ô tapado, ou que não empresta o ouvido, ou que não se inclina a minha voz. O que você queria que eu fizesse? Eu não posso reclamar. De jeito nenhum. Ele falou comigo diretamente no meu peito, me deu aquela vontade de parar o carro ali e de tirar uma foto minha, da Ana Paula, com o Júnior, mas eu não parei. Achei que eu não devia, como muita gente. Muitos fazem o papel de faraó. Vai lá, prega, diga para ele, desse jeito. Mas o faraó, ele é superior. Tem muito faraó nessa vida, muita gente que se acha acima do Moisés. Moisés, eu vou te ouvir? Eu sou faraó, rapaz. Não tem ninguém acima de mim. Nem Deus. Eu vou ouvir o teu Deus? Nada, ninguém é acima de mim. Eu sou o Deus aqui. E Deus deixou claro. Você vai lá, pois eu te ponho por Deus sobre a cabeça de Faraó, porque ele vai se achar o Deus. Então você é o Deus sobre a cabeça dele, mas ele não ouve. Tem muito Faraó nessa vida, não ouve. Isto é, tem muita gente que poderia evitar certas coisas, mas não evita. Tem muita gente que poderia evitar o desemprego, mas não evita. Poderia evitar a morte, mas não evita. Poderia evitar a separação conjugal, mas não evita. Poderia evitar a miséria, mas não evita. Poderia evitar uma doença, mas não evita. Mas quando é que ela não evita, pastor?
Quando Deus está falando, querendo falar com ela, ela não se inclina. Por que ela não se inclina? Porque ela é soberba, ela é faraó. Faraó não vai ouvir ninguém, de jeito nenhum. Então nós temos aqui que o que poderia ser evitado, e não foi. No versículo 10, então Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Tem alguém aqui, irmãos, de vocês que tem parente na cadeia? Alguém tem parente preso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No outro culto também tive uns 10. Você que tem parente na cadeia, será que eles não receberam uma palavrinha assim, para fulano? Será que vocês não falaram? O outro parente não disse? Para de fazer isso. Olha aqui que a tia vai falar com você, não é assim? A tia vai falar, o pai vai falar, a mãe vai falar. Escuta o que eu tenho para lhe falar. Oh, o faraó não ouve. O faraó não ouve ninguém. Tem gente que está me assistindo agora, talvez aqui na igreja, alguém que tem uma platina aí no corpo, 2 peças de platina, 3, tem um problema no olho, problema no dedo, da mão, do pé. E eu até disse aqui, eu acredito que todo mundo aqui tem uma marca no corpo, uma cicatriz, que essa cicatriz chama-se rebeldia. O nome dela chama-se rebeldia. Quanto maior for a cicatriz, mais demorado é o nome. Aí vai dia, demora de falar. Todo mundo tem, porque o pai e a mãe disse, não saia, não vá para a rua, não te quero ali, não te quero lá, não faça aquilo, não aquilo outro. Você foi lá e fez. Pastor, eu tenho uma marca aqui atrás. Eu tenho uma aqui na nádega, eu tenho aqui na coxa, eu tenho uma na pé, eu tenho uma no pé, eu tenho uma na mão, eu tenho uma no tórax, eu tenho uma na barriga, eu tenho aqui no rosto. Esse meu olho não enxergo bem aqui, esse eu perdi a visão porque... E assim por diante. Mas por quê? Alguém falou, mas o faraó não ouve. Está cheio de faraó nessa vida, que poderia evitar certas marcas, certas cicatrizes, poderia evitar certas dores. Aquele que está na cadeia, ou que está numa cadeira de roda, com uma muleta, que está assim, que está assado, que está cozido, poderia ter evitado. Muita gente pode evitar em Cristo muita coisa de ruim. Mas eu repito, vou repetir bastante, não evita, porque ela tem o espírito de Faraó, tem vícios e práticas costumeiras que não quer quebrar. Ela vem do mundanismo com isso, mostra-se que na palavra que ela está errado, mas a pessoa não muda, não quer mudar. E quem não muda, diz assim, vamos ler o 10 de novo. Então Moisés e Arão foram a Faraó e e fizeram assim como o Senhor ordenara, e lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Aí isso aqui, irmãos, é muito interessante,
Porque o faraó é aquele tipo de pessoa que você diz assim, eu quero lhe falar aqui agora nesse culto, meu irmão, que Deus te abençoe, que venha te surpreender, mandar uma bênção muito grande para você nessa semana, na sua casa, com seu filho, a sua filha, no seu trabalho, te surpreenda com uma bênção inigualável que você nunca viu, nunca pensou. Em nome de Jesus. Amém? Você está aí agora sentado, você levantou a mão e disse, em nome de Jesus eu tomo posse, eu creio, Deus vai fazer, eu acredito em nome de Jesus. Está com fé no Senhor. O diabo, o faraó diz, ei, fui na empresa lá, o patrão disse, você só entra aqui se eu deixar. Você só tem aumento se eu te der. Você só consegue se eu te der o aval. Você olha e diz, então eu não preciso fazer corrente, campanhas, porque os outros fazem, os outros têm, sem ter que ir na igreja. Faraó diz, o que você fez, Moisés? Isso aí não é nada, os meus magos fazem. Isso aí não vai me causar temor, nenhuma crença, não vou acreditar em Deus por causa disso, porque o que você fez, eu também acho lá fora. Em outras palavras, tem gente dizendo, o que o pastor anda abençoando aí, dizendo que a pessoa vai ter, tem gente que nem frequenta a igreja e tem. Olha aí, transformou a vara, o cajado em serpente, no mundo também a gente acha isso. O que ele está dizendo aí que nós vamos ter na igreja? Ora, isso eu também acho no mundo, acho lá fora. Então eu não vou acreditar. A serpente, que ali estava, que era o cajado de Moisés, foi lá e engoliu todas as outras serpentes, que eram os cajados, causou meio espanto ao faraó, mas aquilo não fez ele mudar. Existem pessoas que são como Faraó, não mudam, não se inclinam. Faraó, Faraó, você viu isso aí, não viu? Vi, mas não dou crédito. 12. Porque cada um lançou sua vara e tornaram-se em serpente, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha falado. Não adianta. E aí, Joel? E aí, meu irmão, minha irmã? Como ter que ajudar uma pessoa que está tomada por vícios, mundanas, práticas, costumes desta vida, pessoas que você está mostrando para ela, está entregando, está ali, meu irmão, preste atenção, e ela não dá ouvido. Está dizendo, amigo, libera o povo, meu senhor, senhora, pare, se converta, se torne uma pessoa de Deus agora. Abra o teu coração, mude, vença esse mal, é a hora, chegou o seu momento, mas a pessoa tem o espírito de Faraó, não se inclina. Você pode evitar muita coisa agora, Faraó, eu vou repetir, vocês estão aqui neste culto, não é porque vocês sempre vêm neste culto, hoje vocês estão aqui para evitarem uma coisa, e evitando esta coisa, vocês serão abençoados. Eu poderia ter evitado, naquele dia lá na estrada, jogado o carro no acostamento, sai aí, Ana Paula, Júnior, sai filho, dá a mão à sua mãe, fica no colo da sua mãe, vai, dá um abraço na sua mãe, rapidinho, que aqui é acostamento, a gente não pode muito,
mas está no meu peito, essa vontade, queimando. Rapidamente, Ana Paula, tira a mim do Júnior aqui, isso, olha lá, Júnior, ok, isso, Ana Paula, vamos tirar nós seríamos os primeiros a tirar o tal do, como é que chama? Selfie, seríamos os primeiros a tirar o selfie no Brasil. Apesar que eu tenho fotografias em casa, que eu posso constatar que eu fui o primeiro a tirar selfie. Vou trazer para vocês verem, eu fui o primeiro, eu tenho casado, fica registrado aí, está filmado, coloquei a câmera fotográfica aqui, não é daquelas que também que é com tempinho não, aqui isso não é selfie, aquela que fica com tempo, isso não é selfie, selfie quando você segura, a minha máquina fotográfica, eu coloquei lá, olhei, na Paula, ok, fui lá, tiramos assim, sorrindo, agora sorria com cabo de vassoura, fui lá e, eu tenho guardado até hoje umas fotos assim. Foi o primeiro selfie, está registrado no Brasil. Ninguém nunca fez isso. Eu tenho várias. Assim, com a de vassoura, ali na Paula, ninguém viu meu braço. Só foi assim, tchá. Não tinha ninguém para tirar a nossa foto, estava em casa, mais à vontade. Poderia ter tirado um selfie ali, eu, Júnior e a Ana Paula, mas não, eu fui faraó naquele dia. E fui, o carro entrou e eu pá. Com quem que eu estou falando aqui? Tem faraó aqui nesse culto, quem está me assistindo? Resultado de desobediência. Faraó, você bem que poderia evitar isto. O faraó não quis ouvir. O que foi que aconteceu no Egito? A primeira que veio. Primeira praga. A água foi convertida em sangue. Você poderia ter evitado isso. Segunda, praga das rãs. Você poderia ter evitado isso. Porque as rãs e a água não ficou só lá na casa do faraó, não. Ficou no Egito inteiro. Você poderia ter evitado isso. Agora, olha para mim, igreja, ó. Todos os egípcios vão sofrer por causa do teu erro, faraó. Você poderia ter evitado o sofrimento do teu filho, da tua mãe, do teu pai, da tua esposa, do colega, do seu trabalho, da sua empresa. Você poderia ter evitado isto. Desde que você ouvisse aquilo que Deus tinha para falar. Veio a praga dos mosquitos, a praga das moscas, a praga da peste nos animais, a sexta praga da úlcera, a sétima praga a chuva de pedras, a oitava praga dos gafanhotos e a nona praga as trevas. Amigo, é muita coisa, chega, eu acho que pelo menos você vai se converter. Não é possível tanta coisa ruim vindo e você não vai mudar. Uma hora é uma dor de cabeça, uma outra é uma dor na perna, uma outra dor na coluna, outra hora é o seu filho que dá problema, outra mulher ou marido, outra hora é uma dívida, mais um problema. Pelo amor de Cristo, acho que está na hora de você dar um passo certo, chega. Ou as bênçãos que vêm, vão chegando, e nem com bênção você muda. São 9, chega meu amigo, você deixou chegar 9 pragas, 9 coisas ruins acontecerem no Egito, e mesmo assim você não vai ouvir? Não, no osso, isso é bem faraó mesmo. Mas para aqueles que dizem assim, pastor, isto aí é passado. Eu até gosto de ver o senhor pregar, mas essas coisas não acontecem com a gente. Isso é história da Bíblia. Essas coisas não acontecem. As moscas não vêm mesmo não tem vindo a praga das moscas, das rãs, não tem vindo mesmo não. Mas se você quiser, eu ponho no dedo.
Ainda agora eu perguntei, quem é que tem parente que está preso? Isso é sofrimento, dentro de uma casa. A úlcera ainda continua. A AIDS, a diabetes está infestada por aí. O câncer está infestado por aí. Agora o tal do ebola. O mundo está com medo dele. Tem gente que tem um espírito tão atrasado, mas tão na derrota, que bate em tudo quanto é porta, não consegue uma vaga de nada. O nome mudou. O nome pode mudar dos problemas, mas os problemas existem. Eu pus assim, nos dias de hoje, não se está acreditando que a palavra de Deus fala, que ela avisa. Mateus 24, 35 diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Pode passar tudo, menos a palavra. A palavra foi, é e será. Quando você lê a palavra de Deus hoje, falando aqui das pragas, falando do sofrimento do Egito, falando de pessoas que não dão ouvido, que não se inclinam, está se falando de pessoas de hoje. O faraó não está mais aqui. Aí no capítulo 11, no versículo 9, por favor, de Êxodo. 11, 9. Diz: e o Senhor dissera a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir os filhos de Israel da sua terra. Não quis deixar. Não vai. Amigo, deixa eu te falar um negócio. Já te aconteceram 9 desgraças, 9 problemas. Deixa de ser teimoso. Ei, meu irmão que está aqui na igreja, minha irmã, você que está me assistindo aí, deixa de ser teimoso. Como dizia minha mãe, toma tenência. Evite agora as piores coisas na vida. Está em suas mãos, em Cristo, evitar agora o pior. Você já apanhou, já sofreu. Agora está em suas mãos no Senhor, você evitar o pior. Já veio rã, piolho, praga, já veio mosco, já veio tudo. Agora é hora de você falar: chega, eu vou me render, eu vou ouvir o que Deus tem para falar. É hora, mas não, você é teimoso, não cedo, tem que ser do meu jeito. Pois a última praga, Deus disse: olha, Moisés, ajuntai as famílias, e vocês vão fazer uma ceia, vão comer a carne todinha. Se tiver muita carne, a família for pequena, vocês chamam em 2 famílias, juntem 2 famílias. Comam toda a carne, comam o pão, pegue o sangue, marque assim em cima da porta e da janela, e quando for meia-noite, ninguém saia. Você fique aí dentro, hein? Se sair, Deus dizendo, não me responsabilizo. Meia-noite, liberado. O demônio está doido, está querendo matar alguém. A rebeldia traz a morte. O anjo da morte começou, mas veio com tudo. Mas veio metendo o pé no meio dos bois. Já chegou lá no meio dos bois, já pegou um bezerrinho lá que está juntinho da vaca,
que era o único, o mais velho, já pum, tombou. Camelo lá com o seu filhotinho, o primeiro, pum, tombou. Tinha passarinho, se tinha galinha, o que tivesse, já foi tombando o primogênito. Os egípcios em casa, meu filho, papai te ama. Mulher, esse nosso filho que nasceu, que está aí já um rapaz adulto, e o rapaz, pai, eu tenho planos, caiu. Morreu na hora. Tinha planos, agora não tem mais. Todo filho primogênito foi caindo, foi morrendo, e aquela gritaria no Egito. E o povo de Israel, os hebreus dentro de casa, ninguém saia, aquele chororô, aquela gritaria no Egito. O anjo da morte foi passando, na casa dos hebreus não entrava que tinha marca do sangue. Faraó vê tudo aquilo, o anjo da morte vai na casa do faraó, pum, mata o filho dele. Faraó, você poderia? Por gentileza, igreja, você poderia ter evitado isso. Está me ouvindo, faraó? Você pode evitar o pior. Basta você ouvir o que Deus está dizendo, mas não ouve. Tem gente perdendo casa, carro, emprego, mulher, filho, marido, perdendo bem, perdendo saúde, porque não ouve. Não é o que o pastor tem para dizer, não ouve o que Deus tem para falar. Já foi falado 1, 2, 9 vezes, não inclina o ouvido. Aí perdeu, Faraó pega e diz, manda esse Moisés embora, sai daqui Moisés com esse teu povo. Agora que você perdeu o teu bem precioso, tem gente que está esperando perder o bem precioso, perder o que mais tem valor na sua vida, sua própria vida, para dar crédito. Se é que vai dar, porque depois o faraó se arrependeu de ter liberado o povo hebreu e veio atrás para acabar com eles, trazê-los de volta ou matá-los. O que poderia ser evitado, mas não é, porque você não evita. Você pode evitar esse sofrimento, você pode evitar esse problema, se você se inclinar àquilo que Deus tem para falar. Pastor, eu entendi que às vezes o que Deus tem para falar, para mim é árduo, pesado. Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Ele diz, o meu fardo não é pesado, o que eu dou não é pesado. O que Deus coloca sobre nós não é pesado, é porque nós não queremos fazer, não queremos praticar, não queremos cumprir o que está escrito. Achamos que é difícil, achamos que é pesado, mas não é. Você que atribui aquilo como peso. Mas é porque dói. Meu irmão, eu disse hoje aqui no outro culto assim, mais caro não é o que você gasta naquilo que Deus manda você gastar. Mais caro, eu dei um exemplo aqui, eu estou tentando lembrar, mas eu disse que mais caro seria uma coroa de flores do que você ter que obedecer aquilo que Deus mandou. É simples. Para o carro no acostamento, olha que simples. Jogou a seta, deu no retrovisor possibilidade de encostar, encostou, pôs no ponto morto, puxou o freio de mão, saiu rapidinho. Selfie, opa, ok, beleza, não estou sentindo mais de ficar. Deus está dizendo para sair. Sai rapidinho, senão vai tomar uma multa. Não é que tem que parar não, só estou dando o exemplo do que me aconteceu. Entra no carro, olha no retrovisor, liga a seta, deu condição, sai, vai embora. E agora? Agora aquele moço já passou, atravessou a pista lá. Nada vai te acontecer. Aquele miserento que ia atravessar a pista sem olhar, já atravessou.
Ou se bateu, não vai bater no meu. Mas não, eu sei o que eu estou fazendo, e eu sou o Deus desse negócio aqui, eu sou o faraó. Aí, meu irmão, o que poderia ser evitado, eu não evito por causa da minha soberba, porque eu tenho o espírito de faraó. Tem muita gente me assistindo agora que tem o espírito de faraó. Poderia evitar muita coisa, mas não evita. Está em suas mãos de evitar. Parar o que está acontecendo e evitar uma coisa que está para vir que não é bom. Fiquem de pé todos.